Fala galera, tudo bom? É, Fala galera, tudo bom? Vou estar explicando aqui é, o gráfico em si, né? Como a gente vai estar utilizando ele para estar fazendo as nossas entradas, analisar os papéis aqui e estar fazendo as nossas entradas no papel que a gente estiver trabalhando, né? Tanto índice, ações, qualquer ativo, a movimentação do gráfico vai ser a mesma. Para iniciar, eu quero explicar aqui as três tendências do mercado, né? A gente tem aqui tendência altista, onde o mercado vai fazendo topos e fundos ascendentes. Ele tem uma pernada de alta, uma pequena pernada de queda, outra pernada de alta e vai fazendo essas correções assim. Isso aqui é o mercado em tendência altista, onde a gente tem aqui topo, aqui fundo e topo mais alto do que o topo anterior e um fundo mais alto do que um fundo anterior. Isso se origina a tendência de alta. Mercado consolidado, né? Digamos assim, a segunda tendência. Tendência número 1 é que o mercado é em tendência altista, mercado topos e fundos ascendentes. Tendência número 1, tendência de alta. Topos e fundos na mesma altura, no mesmo parâmetro aqui, significa mercado consolidado ou lateralizado. A gente tem topos, não é? Aqui é um topo e aqui é um fundo e estão todos na mesma altura, então mercado consolidado. Eu não costumo ficar operando muito consolidação. E a terceira tendência é a tendência baixista, onde a gente tem topos e fundos descendentes. O mercado vai apontando para baixo. A gente tem aqui um topo mais baixo. Aqui temos um fundo e um fundo mais baixo. Então, primeira tendência, tendência altista. Segunda, tendência lateralizada ou consolidação. E a terceira, tendência baixista. Dentro dessas tendências aqui, desses topos e fundos que o mercado vai fazendo, a gente utiliza o gráfico de candlesticks para estar analisando os pontos onde a gente vai estar operando. E o mercado, como ele trabalha em tendência de alta, lateralização e de baixa, ele tem alguns pontos onde os traders olham como um bom pontos de compra e de venda. Então o mercado ele tem uma memória muito boa. Tem alguns pontos aonde ele chega, suponhamos que o mercado está subindo. Aí chega em um certo ponto aqui, por aqui, e eles veem como um bom ponto para a venda e começam a vender. Aí o mercado faz o que? O mercado desce. Chegou em um ponto por aqui, aí eles veem que é um bom ponto para compra, o mercado volta a subir. Aí o mercado chega em um ponto novamente, aonde os traders veem como um bom ponto para eles estarem zerando as suas operações, já que eles estavam comprados, eles vão estar vendendo. Aí muita gente começa a vender de novo, né? O preço está caro, eles começam a vender, o preço começa a cair. Aí vai caindo, chega em um ponto lá. Aí a gente tem isso daqui, onde o mercado segura mais de uma vez, a gente tem como linha de resistência. É como se fosse um teto sobre o preço, né? Um ponto onde o preço bate e ele não consegue romper. A gente tem como um teto. Então, vou dar um exemplo aqui. Digamos que a gente tem um prédio, não é? Vou fazer uma aqui. Suponhamos que a gente tem um prédio. E no prédio tem alguns andares. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar e quarto andar. Vou fazer mais um aqui.
aqui. Então, suponhamos que a gente tem um prédio. Para me explicar a linha, o que é suporte e resistência, eu vou explicar aqui. Suporte é um piso para o preço. É um determinado ponto onde o preço chegou. As pessoas, os traders, quem está operando o mercado vê como um bom ponto para compra, eles começam a comprar e o preço começa a subir. E resistência é um preço onde é um ponto onde o preço bate, os traders veem como um bom ponto de venda, começam a vender, o preço cai. Isso é suporte e resistência. Suporte é um piso para o preço e o teto, a resistência é como um teto para o preço. Então, para explicar melhor o que é suporte e resistência, suponhamos que aqui a gente tem um prédio. Aí a gente bate uma bolinha de alguma coisa, uma bolinha, para ela ficar pulando. Aí a gente vai, bate ela no fundo. Deixa eu usar uma outra cor aqui. A gente bate ela aqui no fundo, no piso, ela segura e volta a subir. Aí ela bate no teto, desce novamente, bate no piso. Aí aqui, em algum ponto, ela encontra uma janelinha, né, uma porta aqui. Aí ela acaba rompendo. Então ela rompe esse ponto, né, encontrou uma brecha aqui naquela resistência, naquele teto lá, tinha uma pequena porta. Aí a bolinha passou. Aí chega em outro ponto lá, né, todo mundo começa a vender novamente. Aí ela bate, segura lá, volta a descer. Aí o que era resistência em um ponto passado, aqui onde era uma resistência, se torna um suporte para aquela bolinha, se torna um suporte para o preço. Então ele começa a subir de novo, bate naquele ponto, começa a subir. Aí chega lá, segura novamente onde era naquela resistência, volta, bate novamente lá embaixo, né? Onde era resistência virou suporte. Aí aqui ele encontra outra brechinha e rompe para cima. E aqui sucessivamente, ele bate um ponto, segura e vai subindo. Aí da mesma forma, aí suponhamos que aqui para frente, né? Aqui para frente, o preço ele encontrou uma nova portinha para baixo. Aí o preço que ele bateu aqui em um ponto onde é uma resistência, o teto, e começou a descer. Aí aqui ele abriu, achou um ponto e rompeu para baixo. Aí aqui ele vem trabalhando, bate lá, volta lá em cima e sucessivamente. Aí ele volta a trabalhar em tendência de baixa aqui. Então, o que é suporte e resistência? Resistência é um teto e suporte é um piso. E assim o preço vai trabalhando. Então, nesse ponto aqui, a gente tem o que? Resistência é um ponto onde os traders veem como um bom ponto para venda, né? Aí o preço segura naquele ponto. E suporte é um ponto onde os traders veem como um bom ponto para compra. Aí eles começam a comprar bastante, né? Onde o preço se segurou algumas vezes aqui para trás, não é? O gráfico, como ele trabalha aí por períodos, né? Períodos de tempo. Aqui para trás temos os tempos passados. Então temos o que o preço, como o preço se movimentou em tempos passados, no dia de ontem, no mês de ontem, no ano passado. Aqui para trás a gente tem a movimentação dele. Então tem alguns pontos aonde o preço começou a se segurar bastante e a gente tem como linha de suporte e resistência ou níveis de suporte e resistência para estar trabalhando em pontos futuros. Então aqui o mercado vai batendo, ele rompe outros pontos e vai fazendo esse tipo de movimentação. Para a gente estar olhando, analisando esses pontos onde tem suporte e resistência, a gente tem um gráfico chamado gráfico de candlesticks. O gráfico de candlesticks é o que? O gráfico de candlesticks é a variação do preço em um determinado período de tempo, onde a gente tem candles verdes, barras verdes
que significa compra, não é? Alguns têm pavio e outros não, mas na maioria das vezes sim. E no gráfico a gente tem aqui 4 variáveis, não é? É que o preço 4 pontos que o preço chegou em um tempo, não é? A gente utiliza aqui, basicamente eu utilizo desde o gráfico diário até um minuto. Então eu utilizo um dia, 4 horas, 120 minutos, 2 horas, 60 minutos, 30 minutos, 15 minutos, 5 e 2. Às vezes 1 minuto também. Mas basicamente o que? O candlesticks ele é a variação do preço em um determinado período de tempo. Esse tempo é você que escolhe de acordo a o que você estiver operando. A gente tem nos candles compradores temos um preço aonde o candle abre, não é? Aí a gente tem a abertura dele aqui, a abertura. Aí quando o candle fecha acima do ponto que ele abriu, a gente tem um candle positivo. Então aqui a abertura e a gente tem aqui como fechamento. Então candle positivo, abre embaixo, fecha em cima, candle positivo. Só que no meio dessa abertura e fechamento a gente tem um nível, temos um ponto onde o preço chegou abaixo da abertura dele, a gente tem como mínima. Então aqui a gente tem a mínima, é o menor preço que o candle chegou, e a gente tem aqui a máxima, que é o maior preço aonde o candle chegou. Deixa eu ver se dá para me escrever aqui. Tem aqui abertura, aqui temos a abertura, fechamento, aí a gente tem aqui a abertura. Deixa eu ver se dá para. Aqui a gente tem o fechamento. Aqui a gente tem a máxima e mínima do candle. Então a gente tem a abertura, fechamento, máxima e mínima do candle. Isso daqui são as variáveis do candle, não é? O tamanho da barra aqui em si, o tamanho do pavio para cima e para baixo vai nos dizer muito em questão da força do mercado no momento. Se o candle ele for positivo e tiver muito pavio na parte de baixo, indica que o mercado está com uma força compradora grande, não é? Aqui, digamos que aqui a gente tem a nossa barra positiva, não é? Pequena. Digamos que a barra seja pequena aqui. E aqui embaixo tem um grande pavio, isso indica que a força compradora é grande. Da mesma forma que a barra é grande desse jeito, não é? Da mesma forma que a barra é grande assim, tem uma força compradora muito grande nesse ponto aqui. E os candles, quando negativos, né, indicando que a força compradora é grande, a variável é diferente. A gente tem nos candles negativos
a gente tem a abertura dos candles na parte superior, aonde o candle negativo ele abre aqui, ele abre na parte de cima e fecha na parte de baixo. Então a gente tem a abertura e o fechamento dele. Aqui a gente tem a sua máxima, da mesma forma que o candle positivo, e aqui a gente tem a sua mínima. O que muda de um para o outro é só a abertura e o fechamento. E o que indica um candle negativo com muito pavio na sua parte superior indica da mesma forma que um candle, uma barra grande vermelha, indica que a força naquele momento é uma força maior vendedora. Deixa eu escrever aqui de novo. Que a gente tem abertura, fechamento, que a gente tem a máxima e aqui embaixo a mínima. Então essas daqui são as variáveis do candle, tanto positivo quanto negativo. Barras grandes igual essa daqui indicam que a demanda no momento, a força maior, é uma força compradora. Conforme os candles vão diminuindo e mudando o tamanho da sombra e o local da sombra, vai indicando que a força compradora ou vendedora está sendo perdida. Então, vou mostrar aqui. Primeiro vou desenhar os candles compradores, depois os vendedores. Então, barras grandes positivas indica força compradora, barra pequena, mas com um pavio grande na parte inferior. As barras grandes aqui elas podem ter pavio ou não, mas o que você vai olhar maior aqui é o tamanho da barra. Se o pavio na parte superior for muito grande assim, indica que teve uma briga muito grande nesse ponto. Então você vai ter que analisar os próximos candles. Mas isso daqui é uma barra compradora grande. A gente tem aqui candle pequeno com muito pavio na parte inferior. Significa que teve uma força compradora grande, então indica força compradora. Candle pequeno, a barra pequena com muito pavio, tanto na parte superior quanto na parte inferior, indica indecisão do mercado, não é? Que aqui o que? Teve uma forte quantidade de compra e aqui ele chegou em um ponto e teve uma forte quantidade de venda. E a barra fechou pequena, então indica que os traders não sabem para onde quer que o mercado vá. Então isso aqui indica força, indecisão do mercado. Força compradora, indecisão do mercado. E quando a gente tem um candle pequeno, mas com muito pavio na parte superior dele, pavio muito grande, indica isso daqui, força vendedora, onde o mercado abriu, subiu até lá em cima, não é? Até esse ponto aqui, que o mercado abriu aqui embaixo, subiu até aqui em cima, não é? Teve uma grande força compradora e depois os traders empurraram o preço lá para baixo novamente. Então aqui dentro disso daqui a gente tem um grande candle vermelho e indica que a parte vendedora empurrou o preço para baixo. Então a gente tem aqui candle grande, força compradora, candle pequeno, mas com um pavio grande na parte inferior, força compradora, não é? Isso daqui é tudo força compradora, força compradora. Um candle pequeno com muito pavio,
na parte superior e na parte inferior significa indecisão do mercado, e um candle pequeno com muito pavio na parte superior indica força vendedora, né? Indica que aqui a parte compradora está perdendo a força e está chegando a parte vendedora. Os traders estão vendendo mais nesses pontos. E nos candles compradores, vendedores da mesma forma, onde a gente tem barras grandes, uma quantidade de venda muito grande. Aqui a força vendedora está dominando, eles querem que o preço desça. Candle pequeno, mas com um pavio muito grande na parte superior, indica que os traders estão vendendo bastante, né? Indica força vendedora. A gente tem candle pequeno, mas com um pavio na parte superior, muito pavio na parte superior e muito pavio na parte inferior, indica indecisão do mercado. E candle pequeno com muito pavio na parte inferior indica que o mercado está virando o lado e que os traders estão querendo empurrar o preço para cima. Então, força compradora aqui. Então, os candles, o que a gente vai estar analisando no mercado para estar operando vai ser isso daqui. Candles grandes, força compradora ou força vendedora, não é? Se ele tiver verde, força compradora. Se tiver vermelho, força vendedora. Candle pequeno com muito pavio na parte inferior, força compradora, muito pavio na parte superior, força vendedora. Candles com muito pavio tanto para a parte superior quanto inferior, indecisão do mercado. E esse outro aqui vai estar mostrando uma reversão do mercado. Então o que a gente vai estar usando para estar operando é isso aqui, viu pessoal? Nada mais do que isso daqui. Vai ter outros candles, outras formações que a gente vai estar utilizando, mas mais para frente, com o decorrer do tempo, a gente vai estar aprendendo. Como eu falei que o mercado ele se movimenta, deixa eu mudar aqui para ver. O mercado ele se movimenta fazendo topos e fundos para tendência altista e topos e fundos descendentes para tendência baixista. Em alguns pontos aqui a gente vai ter esses candles grandes e em outros a gente vai ter os candles pequenos, mas que vai estar indicando a direção do mercado. Conforme ele vai fazendo esse movimento aqui, ó, esse movimento de queda, a gente vai tendo candles compradores. No caso aqui está descendo, a gente vai ter candles vendedores, e no meio desses candles vendedores vai ter algumas correções, onde ele vai estar fazendo alguns candles compradores, mas com pouca força, candles pequenos. Conforme o mercado ele faz esses topos e fundos, a gente vai estar marcando, não é, aonde os pontos, aonde o mercado ele veio, bate mais de uma vez, aí ele rompe, segura lá naquele ponto e vai fazendo isso daqui. A gente vai estar marcando os pontos aonde ele bateu mais de uma vez e vai estar marcando como resistência e como suporte. A gente vai estar analisando isso no gráfico de 60 minutos e 30 minutos e ajustando no gráfico de 15. A gente vai estar marcando esses pontos. Quando o mercado chegar em um ponto desse daqui, em um suporte ou uma resistência, e fazer um candle, não é, com pavio, no caso vamos usar como exemplo na resistência aqui. Digamos que o mercado chega nesse ponto aqui e faz um candle desse daqui com muito pavio na parte superior, indica que o mercado está com uma força fraca de compra. Então a gente vai estar procurando por vendas. Aí o mercado chega nesse ponto aqui e faz um candle desse modelo aqui. A gente vai estar aguardando apenas, a gente vai estar olhando apenas duas coisas para estar operando isso daqui. Aonde está o próximo suporte, não é? No caso, o próximo suporte ele está aqui. O próximo suporte está aqui embaixo.
a gente vai estar olhando aonde está esse suporte e aonde está as nossas médias móveis, que eu vou explicar agora o que é uma média móvel. Média móvel, dependendo da numeração dela, a que eu utilizo mais é média móvel de 21 períodos. Então, a média de 21 períodos, ela vai se movimentando de acordo os candles vão abrindo e fechando. Ela é uma soma matemática dos últimos 20 candles, então por isso 20 ou 21 períodos, né? Isso aí vai dar a escolha de cada um. Eu normalmente utilizo a de 20. Ela é a soma matemática da abertura e do fechamento dos últimos candles. Então, de acordo os últimos candles fecharam, ela vai se movimentando para mostrar qual é a força do mercado no momento. Então, a cada novo candle que abre e fecha, ela se movimenta. Então, se o mercado está subindo, a gente tem a média trabalhando abaixo dele aqui. Deixa eu mudar isso aqui. Se o mercado está subindo, a gente tem a média trabalhando abaixo do preço. E cada vez que o preço der um toque na média, a gente vai estar procurando por uma oportunidade de entrada. Se o mercado estiver descendo, a gente vai ter a média trabalhando acima do preço. Da mesma forma, cada vez que o candle, que o mercado chegar próximo da média, a gente vai estar procurando por uma oportunidade de venda. Quando o mercado se encontrar em uma região de resistência, igual se encontrou aqui, a gente vai estar analisando aonde está o próximo suporte, não é, que a gente vai ter como alvo, e aonde vai estar a nossa média em relação ao preço, não é? Na maioria das vezes, quando ele bate em uma resistência aqui, ou o preço está muito afastado da média, ou ele está próximo, ou a média está acima dele. Então a gente vai estar olhando essas variáveis aí. Se o mercado estiver muito longe da média e bateu em uma resistência, fez um candle desse daqui com muito pavio na parte superior e um candle pequeno, a gente vai estar aguardando, se ele for verde, pode ser verde ou vermelho, comprador ou vendedor, a gente vai estar aguardando o rompimento desse candle por outro candle. Então a gente vai estar aguardando isso daqui. Vai vir uma barra rompendo a mínima desse candle, onde a gente vai estar fazendo a nossa operação de venda. Da mesma forma para a compra, não é? Digamos que chegou em um ponto lá, vamos usar agora um exemplo, pode ser um candle vermelho. Digamos que o preço chegou lá em um ponto, né? Fez um candlezinho vendedor com muito pavio na parte inferior aqui, indicando que aqui teve uma força compradora. Aí vem um candle comprador rompendo a máxima desse candle, indicando força compradora, né? Então a gente vai estar fazendo nossas operações. A gente já vai analisar aonde está a média móvel, porque as nossas médias elas funcionam como suporte e resistência dinâmicos para o preço. Dinâmicos porque ela não é fixa, igual essas resistências que a gente marcou aqui e esses suportes que a gente marcou, eles são fixos, eles não se movem. A partir do momento que o preço bateu lá uma vez e bateu a segunda vez, a gente tem ali como um nível aonde o preço está batendo. E a média móvel, conforme ela fecha e abre e fecha os novos candles, ela vai se movendo. Então ela vai mudando os níveis de suporte e resistência. Cada vez que o preço volta a tocar nela, se o preço estiver trabalhando acima, a gente tem ela como suporte. Se estiver trabalhando abaixo o preço, a gente tem como uma resistência. Então a gente vai estar operando nesses pontos também. Além de estar fazendo entrada nas linhas aqui, nas linhas de suporte e resistência, a gente vai estar fazendo as entradas nas nossas médias móveis. E os alvos, pessoal, vão ser tanto topos anteriores como fundos anteriores para a venda, suporte e resistência, e as outras médias móveis que a gente utiliza. Da mesma forma que a média de 20 trabalha como suporte e resistência, eu utilizo a média de 66 períodos e a média de 200.
Então, utilizando esses padrõezinhos aqui, essas formações de candle, eu vou estar mostrando agora no gráfico como a gente vai estar fazendo as operações. Vou mostrar aqui como a gente vai marcar suporte e resistência e como a gente vai estar utilizando as médias e o suporte e resistência para estar fazendo as nossas entradas, não é? Deixa eu só abrir o gráfico aqui. Aqui está o meu gráfico com as minhas médias, onde eu tenho aqui a minha média verde, essa linhazinha verdinha aqui. Essa linhazinha verdinha é a minha média de 20, a branca é de 66 e a média de 200 períodos é a vermelha. Eu vou abrir aqui um novo gráfico, novo gráfico, para mim estar mostrando vocês como vai estar marcando suporte e resistência. Deixa eu só mudar a cor dos candles aqui rapidinho. Eu ultimamente, pessoal, estou preferindo marcar suporte e resistência. Eu utilizo aqui os candles positivos azuis e candles negativos vermelhos, beleza? Algumas pessoas utilizam verde, eu prefiro utilizar azul. Ultimamente eu tô preferindo marcar como nível de suporte e resistência a máxima e mínima dos candles no diário, no gráfico diário. Por quê? Porque o ponto aonde ele segura como máxima e como mínima tende a ser respeitado em gráficos futuros, em outros dias futuros. Então eu estou acostumando marcar assim, eu marco a máxima e a mínima de alguns candles que vai coincidir com a máxima e mínima de candles anteriores e com a abertura e fechamento de candles anteriores. Deixa eu dar um exemplo aqui. Prestem atenção nesse daqui. A gente tem essa mínima desse candle e tem essa mínima desse candle. Vocês estão vendo que segurou no mesmo ponto? Essa mínima e essa mínima. Então você marcando a mínima de um candle e a mínima de um candle e a máxima dele ou de outro, vai estar coincidindo com o preço em outros pontos passados. Então, a mínima desse candle aqui coincidiu com a mínima desse e também coincidiu com a máxima desse e a máxima desse daqui e desse outro. Então, por isso eu estou preferindo marcar no gráfico diário. Você vê como você marcando aqui só a mínima desse candle, ela já marca em pontos passados e também em pontos futuros aonde o preço vai estar respeitando. Mas caso você for marcar máximas e mínimas de candles aqui, você marque de alguns dias anteriores aonde o preço está trabalhando. Não vai marcar de todo a máxima e mínima de todos os candles, não, senão vai virar um emaranhado de linhas. Então você vai marcar a máxima e mínima de alguns candles, vai ver que vai estar coincidindo com alguns outros pontos, então você não vai precisar marcar em outros gráficos. Mas para quem está, se você preferir, fica melhor você marcar assim. Coloca no gráfico de 15 minutos, ou de 30. Eu vou começar pelo de 30 e no de 15 a gente vai ajustar. Coloca no gráfico de 30 minutos e aqui você vai estar analisando, você diminui o gráfico, não precisa diminuir muito não. Você vai estar olhando os pontos aonde o preço respeitou mais de uma vez. Então você vai estar marcando essas linhas. Aí eu vou estar olhando aqui. Aí a gente tem, esse ponto aqui, essa região aqui. Por isso que existe linhas de suporte e resistência e níveis de suporte e resistência. Linha é onde o preço bate naquele lugar, naquele localzinho, ele bate mais de uma vez e segura naquele exato ponto. Então a gente tem como linha. E nível é onde o preço ele bate em um ponto,
faz um pequeno rompimento, deixa alguns pavios ou então alguns candles rompendo e volta para baixo de novo daquela linha. Então a gente vai ter alguns níveis. Então você, para marcar suporte e resistência, vai fazer o que? Coloca no gráfico de 30 minutos, olha aonde o preço bateu mais de uma vez e você vai estar marcando aqui. Então aqui a gente tem um pequeno ponto, né, onde o preço se segurou aqui algumas vezes. Segurou aqui resistência, segurou aqui resistência, aonde ele fez um pequeno rompimento aqui e voltou para baixo novamente. Segurou aqui como suporte, segurou aqui como resistência. Então aqui segurou como suporte também, né, onde ele fez um pequeno rompimento e voltou para cima. Por isso, às vezes eu costumo marcar um pouco mais, olhar aonde o preço segurou mais para estar marcando. Então a gente vai fazendo esse tipo de marcação. Então o preço segurou aqui e ali, a gente marca. Aqui eu tenho como um ponto de resistência, onde o preço chegou próximo aqui e voltou a cair. Ele bateu nessa linha, voltou a cair. Novamente ele rompeu, né, um pouquinho e voltou a cair. Aqui na frente segurou como suporte e aqui novamente como resistência. E você vai estar analisando isso daí para estar marcando. Olhar os pontos aonde o preço bateu mais de uma vez e vai estar marcando. Aqui novamente, aqui a gente tem como resistência nesse ponto e aqui a gente tem como suporte. Aqui nesses pontos tem como suporte. Então, basicamente, quando o preço bate em um ponto, segura como suporte e outra hora ele rompe para baixo e volta naquele ponto para testar, ele testa como resistência. Então, suporte em alguns pontos ele vai virar resistência e em outros pontos resistência vai virar suporte. É sempre? Não. Às vezes o preço rompe direto e não testa. Mas para você estar marcando suporte e resistência vai ser assim, nos gráficos de 30 minutos, beleza? Então você vai fazer isso, você vai marcar os pontos onde o preço bateu mais de uma vez e vai estar marcando as suas linhas de suporte e resistência. Depois você coloca no gráfico de 15 minutos, ajusta lá para ver, né, os pontos onde o preço segurou melhor e vai estar colocando algumas outras linhas ou retirando linhas. Eu vou mostrar aqui como eu costumo marcar no gráfico diário, porque eu estou achando mais fácil, mais prático e mais respeitoso, digamos assim, para o gráfico. Então no gráfico diário eu coloco lá, não é? Vejo aqui alguns candles anteriores ao preço, aonde o que? Como eu estou gravando aqui esse vídeo às 4h43 da manhã, esse daqui foi o fechamento do dia de ontem. Esse daqui foi o candle, esse candle aqui todo foi o dia de ontem. O que eu vou fazer? Eu vou marcar primeiramente esse candle. Vou selecionar aqui o magnetismo nesse imãzinho aqui. Esse imãzinho aqui ele faz o que? Ele já joga a linha bem na máxima e na mínima do candle. Então eu vou fazer o que? Vou fazer a marcação do dia de ontem, máxima e mínima. Vou pegar aqui dentro desse do ponto de todo o preço que trabalhou ontem, vou marcar alguns candles. Não vou marcar todos, igual eu falei. Como a máxima desse candle aqui está próxima da de hoje, da de ontem no caso, da máxima dele, eu não vou estar marcando essa daqui. Mesmo que aqui é uma região, não vou fazer essa marcação. Eu vou marcar alguns candles acima dele, não é? Então tem esse candle aqui, vou marcar o outro candle acima dele. Vou estar olhando aqui, esse candle aqui, você vê que a mínima dele coincide com a máxima desse outro. Então vou fazer essa marcação. Olha só para você ver aqui como a máxima e mínima de alguns candles coincide com a abertura e fechamento de outros. Igual esse candle vermelho aqui, ó. Esse candle vermelho que eu marquei está coincidindo, a máxima dele está coincidindo com
o fechamento desse outro candle aqui, e assim sucessivamente. Está coincidindo com a abertura desse daqui, a máxima desse candle que eu marquei está coincidindo com o fechamento desse, o fechamento desse negativo e o fechamento desse daqui. Então, você marcando assim máxima e mínima dos candles vão estar coincidindo com outros pontos depois. Vou marcar essa daqui. Não precisa marcar todos, viu, pessoal? Vocês vão marcar alguns. Vocês vão ver onde o preço respeitou mais. Após vocês marcarem aqui no gráfico diário, vocês podem descer já por 30 minutos. A gente vai estar analisando aqui os pontos aonde o preço respeitou mais. E vai estar fazendo os ajustes. Percebe-se que essa linha aqui foi muito rompida, onde o preço ele trabalhou muito contra ela, não é? Que o preço bateu aqui, aí ele rompe e segura em outras linhas, não é? Mesmo que aqui nesse ponto o preço segurou nela, mas ela foi muito rompida, então não é uma linha que vai fazer muito sentido para a gente, então você remove ela. Aqui nesse ponto vocês percebem que o preço ele se segurou aqui, e aqui ele chegou próximo daquela linha lá, mas ele voltou a descer a partir dela. Então a gente vai ajustar para ela, a gente coloca melhor nesses pontos aqui. Então você vai analisar isso. Então aqui a gente tem um suporte, não é? Testou aqui como resistência nesse outro ponto. Aqui a gente tem resistência, aqui o preço segurou como suporte. Então você vai fazer assim, marcando aqui a máxima e mínima dos candles vão estar coincidindo como suporte e resistência. Depois, nos 30 minutos você desce para os 15 para estar analisando melhor e você vai estar olhando que está coincidindo belezinha com os pontos onde o preço está segurando aqui. Aqui ó, resistência, segurou como suporte, que a gente tem uma resistência, aqui segurou resistência, aqui segurou como suporte. Aqui o mercado, vocês percebem que o mercado consolidou, não, ele ficou trabalhando de lado nesse pequeno ponto aqui, onde aqui nesse ponto, né, entre meio essas duas linhas aqui, a gente tem uma região de suporte e resistência, onde o mercado ficou consolidado trabalhando naquele meio. Então, como a gente vai estar analisando para fazer as nossas entradas aqui, não é? Já marcou suporte, resistência e tudo. A gente vai descer para o gráfico de 5 minutos e para o de 2 minutos, onde a gente vai estar operando. Como eu costumo operar o gráfico de 2 minutos, eu vou já analisar direto nele. Então, a gente tem lá marcado os nossos níveis de suporte e resistência, beleza? A gente vai estar aguardando o preço chegar nesses pontos. Se você não operar com médias, não é? Que eu vou ensinar daqui a pouquinho, eu vou mostrar as médias. Você vai estar aguardando o preço chegar nesses pontos e para estar procurando fazer a sua entrada. Como você vai fazer a sua entrada? Você vai estar analisando a força do mercado, a força com que o mercado vai chegar naquele ponto. Acho que eu vou mostrar pelo gráfico de 2 minutos mesmo. Você vai estar olhando a força com que o mercado vai estar chegando naquele ponto. Então vou estar mostrando, vou usar essa região aqui como exemplo. Deixa eu marcar ela aqui, mudar a cor. Então, tirar o magnetismo. Vocês conseguem ver que aqui nessa região, não é? Vocês conseguem ver que aqui nessa região o mercado ele chegou com uma certa fraqueza de queda, não é? Ele veio fazendo o que? Temos aqui, ele veio fazendo candles grandes, não é? Força vendedora. A gente tem aqui marcado um nível de suporte,
não é? Essa linha aqui é uma linha de suporte, um nível de suporte. Então o mercado veio fazendo alguns candles vendedores até fortes. Quando começou a aproximar dessa linha de suporte, o mercado começou a mostrar força compradora, onde ele faz o quê? Candle pequeno na parte superior, com muito pavio na parte inferior, indicando força compradora. Depois vem um candle de indecisão, né? Pavio na parte superior, pavio na parte inferior, candle pequeno. Aqui tem um mercado tentando novamente colocar força vendedora, um candle vendedor forte. Novamente vem mostrando fraqueza, não é? Candle pequeno, e aonde vem uma explosão, um candle comprador, não é? Engolindo aqui todos esses candles vendedores aqui, não é? Então esse candle comprador aqui, ele engoliu todos esses candles vendedores aqui, aonde está mostrando força compradora para a gente. Então, como a gente estaria operando? Depois de analisar que isso daqui, não é, vai estar marcado como um suporte, a gente analisa, vê que o preço ele não se encontra com muita força de venda, onde tem candles grandes, mas não tem continuidade, que ele mostra candles pequenos. Vem um candle grande com força vendedora, após isso já vem um candle de indecisão ou um candle comprador com muito pavio na parte inferior. Após isso vem um candle comprador forte em uma região de suporte. A gente tem que aqui é uma região boa de suporte. A gente vai fazer o que? A nossa entrada é no que? No rompimento da máxima do candle comprador, e o stop vai vir na mínima. Após isso, a gente também tem aqui uma resistência. Então a gente tem aqui um nível de suporte e resistência. Você pode optar por fazer a entrada, mesmo que aqui seja uma resistência, ou você pode aguardar o rompimento definitivo desse ponto. Então você digamos que você fez a sua entrada nesse ponto aqui. Você fez a entrada aqui, seu stop está aqui. O alvo segue aonde? Nos topos na resistência anteriores. Lógico que você fazendo essa entrada aqui, o seu stop, o seu alvo tem que estar pelo menos 2 vezes maior do que o seu stop. Então digamos que aqui você tem esse daqui é o tamanho do seu stop. Então você tem que ter no mínimo 2 vezes ou no mínimo uma vez o tamanho desse daqui para cima. Então o seu alvo seria basicamente aqui. Seria o mesmo tamanho do seu stop, você colocaria como alvo. Você fez a sua entrada, o mercado ele trabalhou, não é? Ele fez aqui alguns candles vendedores, tentando novamente pôr o preço para baixo, não teve sucesso. Novamente, força compradora, não é muito pavio na parte inferior, candle pequeno, força compradora. O mercado vem tentando descer com candles cada vez menores e com muito pavio na parte inferior, né? Você analisa que aqui é uma região onde o preço, eles querem empurrar o preço para cima de qualquer jeito. Então, vem novamente candles compradores fortes, não é? Região de suporte. Candle pequeno, mas com muito pavio na parte inferior, força compradora, candle forte comprador. Aí aqui a gente já tem o mercado tentando descer novamente, aonde não obtém êxito. Então você comprou em uma região de suporte, não é? E o seu alvo vai estar em outra região de resistência, não é? Em pontos anteriores. Sempre vai dar certo? Não, pessoal, nada é 100%, então às vezes vai dar errado. Às vezes você vai comprar e eles vão empurrar o preço para baixo de qualquer jeito. Da mesma forma que suporte vira resistência, resistência vira suporte, ele pode romper esse suporte aqui. Então, estatisticamente, você vai estar operando aqui, mas não é 100% certeza que vai dar certo.
você já sabe que no mercado aqui você tem probabilidade de ganho e probabilidade de perda. Mas para a gente estar fazendo as nossas entradas, a gente vai estar analisando esses pontos, né? A força vai estar olhando a força que vai estar vindo do mercado. Isso aqui eu dei um exemplo de compra, então vou dar um exemplo de venda aqui. Vou estar olhando, mostrando aqui nesse ponto mesmo. Vou dar um exemplo, vou utilizar esse ponto aqui como um exemplo para venda. Olha, basicamente vou mostrar aqui como o suporte, ele vira suporte e vira resistência. Vocês percebem que aqui, ó, o mercado ele veio fazendo aqui o seu zigue-zague, vendedor, não é? Aqui ele vem, bate nesse ponto aqui, aonde é um suporte, já está marcado, não é? Aqui já está marcado como uma linha também, só que porém o mercado vem e rompe aqui. Ele rompeu. A partir do momento que ele rompeu, ele volta novamente para testar isso daqui, não é? Era um suporte ou uma resistência em outro ponto. Aí aqui ele voltou para testar como resistência, segurou resistência. Aí o mercado veio, desceu, rompeu para cima novamente. Aqui ele faz um pequeno teste como suporte novamente, vem subir um pouquinho e volta a romper novamente para baixo. Aí aqui ele testa de novo como resistência e volta a descer. Então você vai estar olhando o que? A força com que o mercado vai chegar naqueles pontos. Às vezes ele vai chegar muito forte e não vai ter continuidade. É onde a gente vai estar fazendo as nossas operações. Então aqui o mercado chegou como? Aqui o mercado rompeu para baixo, veio mostrando força compradora, não é? Dois candles compradores fortes. Aqui ele já começa a mostrar fraqueza. Candle pequeno, comprador pequeno, com muito pavio na parte superior. Aí aqui ele tem força compradora, não é? Um candle com muito pavio na parte inferior, mostrando que aqui teve briga. Novamente um candle comprador forte em uma região de resistência, aonde ele não faz o rompimento. Vem um candle vendedor, tenta novamente com um candle comprador, eles tentam empurrar o preço para cima, não obtém êxito, então vem um candle forte vendedor, onde a gente estaria fazendo a nossa entrada no fechamento desse candle vendedor com stop acima das máximas desses candles anteriores, com o alvo seguiria no fundo, não é? Nesse fundo aqui. Eu tenho como base de topo e fundo os candles que fazem desta forma aqui, pessoal. Deixa eu só mostrar aqui. Vou colocar branco sem distinção de cor. A gente vai ter um candle, aí a gente vai ter aqui outro candle e a gente vai ter outro candle. Pode ter pavio ou não pode ter pavio, mas o que eu quero dizer é que para mim topo é quando eu tenho um candle, a máxima desse candle é superada por outro candle e a máxima desse candle aqui não é superada, então vem um candle menor do que ele. Então eu tenho isso daqui como um topo, vai fazer como se fosse um tetozinho aqui. Então isso daqui é um topo para mim. E fundo é da mesma forma, só que porém invertido, onde eu tenho um candle, vem um candle, não é? Fazer desta forma aqui, vem um candle aqui, rompe a mínima desse candle e a mínima desse candle aqui não é rompida por outro candle. Então ele vem aqui e faz isso daqui. Pode ter pavio ou não. Vou colocar com pavio. Para mim isso daqui é um fundo, onde a gente tem um candle, tem um candle mais baixo e um candle mais alto. Então ele vai fazer como se fosse aqui uma casinha, um teto invertido.
Então, para mim, isso daqui é topo e isso daqui é fundo. Então, às vezes nem sempre ele faz dessa forma aqui, mas de uma forma geral, melhor dizendo, para mim é assim. Então a gente tem aqui os níveis de suporte e resistência, e você vai estar olhando a força com que o mercado chega nesses níveis para estar fazendo as suas operações. Você vai estar aguardando só o mercado chegar nesses pontos de suporte e resistência para estar operando? Como o mercado ele trabalha fazendo zigue-zague, né? Ele faz uma pernada de alta, volta uma pernada de queda, faz outra pernada de alta, volta outra pernada de queda, e faz assim. Esses topos anteriores aqui, se ele for respeitado lá na frente, você pode estar comprando nesses pontos, porque a gente tem aqui isso daqui, essa cabecinha, esse ponto aqui a gente chama de pivô, e a parte de baixo, no rompimento daquilo ali, a gente chama de pullback. Então você pode estar entrando, fazendo as suas operações, quando o preço ele rompe um topo anterior e volta naquele ponto onde era um topo anterior, ele volta para testar e vai subir. Então você pode estar operando esses pontos. Como você vai estar operando? Da mesma forma, utilizando aqueles candles que eu mostrei lá, não é? Utilizando a força com que o mercado chega, olhando a força com que o mercado chega e o rompimento que ele faz após mostrar que está perdendo a força ou que está trocando a força. Então você vai estar utilizando essas formas para estar operando suporte e resistência. Suporte e resistência já marcado pelo gráfico. E a gente tem os nossos suportes e resistências dinâmicos, que é as nossas médias móveis, né? Então vou colocar aqui a média móvel para estar mostrando como você vai estar fazendo a compra e a venda de acordo com elas. Eu utilizo a minha média de 20, eu utilizo ela no período simples, algumas pessoas utilizam o exponencial, não é? Mas o que muda de uma para outra é só a velocidade. Mas a minha média de 20 eu utilizo ela simples. Na cor verde, desta forma. Então, como a gente tem os nossos níveis de suporte e resistência já marcados pelo gráfico, a nossa média de 20 ela vai trabalhar de acordo com a abertura e o fechamento. Se eu não me engano é a abertura ou é o fechamento dos candles, né? Mas ela funciona como base em cálculos matemáticos, de acordo os candles vão fechando. A cada novo candle que fecha, não é, com base em 20 candles, com base na soma de 20 candles, a cada candle que fecha ela vai se movimentando. Então, se ela trabalha, se o mercado está trabalhando acima da média, igual ele está trabalhando aqui, temos uma tendência altista, não é? Às vezes o preço rompe ela para baixo, volta para cima de novo. A partir do momento que o mercado trabalha abaixo dela, igual ele está trabalhando aqui, a gente tem uma tendência de queda, tendência negativa. Como a gente vai estar operando nesses pontos, né, com a média? Como a gente vai estar operando na média? Da mesma forma que a gente opera os suportes e resistências, as linhas de suporte e resistência. A gente vai estar analisando a tendência do mercado. Se a tendência for baixista, igual o preço está trabalhando abaixo da média aqui, a partir do momento que o preço faz um recuo até a média, ele retorna até a média e mostra força a favor da média, né? Força vendedora no caso aqui, a gente vai estar fazendo as nossas operações. Então aqui nesse ponto o mercado estava vindo em tendência baixista, não é? Estava descendo. Aí aqui o mercado faz um retorno até a média. Aí a gente analisa como. Aqui ele começou a perder a força de venda, veio candle comprador forte. Aqui já começa a perder a força, candle de indecisão, não é? Isso aqui a gente chama de doji, pavio na parte superior, pavio na parte inferior e um candle sem corpo, a gente chama de doji. O mercado vem, candle comprador novamente, já vem um candle vendedor forte, não é?
temos aqui um nível onde o preço não consegue passar e a gente já tem a nossa média. Aí o mercado vem novamente com o candle comprador, não consegue romper aqui a máxima daqueles outros candles e nem a média. Vem um candle vendedor, mas com muito pavio na parte inferior, mostrando força compradora, Tá mostrando força compradora, pessoal. Isso daqui, ó. Vocês percebem muito pavio na parte inferior e um candle pequeno de venda, tá mostrando força compradora. Então, vem um candle mostrando força compradora, porém ele não consegue romper novamente aquela região de máximas dos candles ali e a nossa média. Então a gente indica que o que? Mesmo que está tendo força compradora, eles não estão conseguindo empurrar o preço para baixo. E chega uma hora que eles cansam, pessoal? Eles vão comprando, 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 mas não consegue romper aquele ponto ali. Eles cansam e vem o que? Um candle vendedor pequeno com um pavio na parte superior. O pavio está 2 vezes maior do que o candle, indicando que a força vendedora é grande, e o mercado começa a descer. Candle de indecisão e outro candle forte de venda, e o mercado começa a despencar. Então a gente vai estar operando dessa forma na média móvel. A gente vai estar analisando a força com que o mercado chega e a força com que o mercado reverte para a queda novamente. Isso daqui a operação vai ser como? Você vai fazer a entrada no candle melhor, no candle que sai da média, mostrando força vendedora ou força compradora, com o stop acima da média e acima das máximas dos candles anterior, com o alvo no fundo ou em suportes anteriores para venda. Vou mostrar agora um exemplo de compra. Deixa eu analisar aqui onde o preço estava trabalhando em uma tendência altista. Se eu não encontrar um exemplo de compra aqui, eu vou mostrar novamente um exemplo de venda. Tem alguns pontos em que o preço acaba rompendo a média e volta a trabalhar a favor dela novamente, como nesse exemplo aqui. Olha só aqui. O mercado aqui ele veio, rompeu, tendência baixista. Ele veio, tendência baixista. Ele começou a mostrar aqui força compradora, na média. Aqui ele bate, não tem muita continuação, Aqui ele já começa a mostrar fraqueza de compra, vem candle vendedor, candle comprador, candle vendedor novamente. Aqui ele vai trabalhando nessa forma aqui. Como a gente vai estar fazendo a venda? Quando chega um candle comprador até a média, e a partir do momento que esse candle bate na média, vem um candle forte vendedor rompendo a mínima do candle comprador que encostou na média, a gente vai estar fazendo a nossa entrada. Então, veio um candle comprador, bateu na nossa média, próximo candle vendedor rompeu a mínima daquele candle comprador que bateu na média, a gente faz as nossas entradas. Nesse ponto aqui, não originou a entrada, nesses aqui, mas digamos que não tenha nada a partir daqui. Então vou colocar o gráfico aqui. Vou colocar o gráfico assim. Só ficar mais fácil para mostrar. Então, digamos isso daqui. Aqui o mercado está vindo em tendência baixista, Já começa a haver uma fraqueza na venda, Vem alguns candles compradores aqui, ó. Pavio na parte inferior, pavio na parte inferior, muito pavio, fraqueza de venda, Mesmo tendo candles vendedores fortes, vem muito pavio na parte inferior, mostrando que aqui o preço está querendo virar a tendência. Aí o mercado vem trabalhando e aqui o mercado chega próximo da média. Então ele faz o que? Ele encosta na média, mostrando muito pavio na parte superior, fraqueza de compra,
mesmo candle grande, próximo da média, resistência dinâmica, nossa média é resistência dinâmica, então o preço bate lá. Após o preço bater lá, a gente já vem um candle mediano, não é? Candle vermelho, vendedor, fazendo o que? Rompendo a mínima do candle comprador, mesmo tendo muito pavio na parte inferior, não é? Ele fez o rompimento. Eu fazeria essa venda, porque o candle anterior chegou próximo da média, a média está apontando totalmente para baixo e veio um candle vendedor rompendo a mínima do candle comprador. Então a gente fazeria a venda e veio novamente força compradora, o preço tentou empurrar novamente para baixo, mas o preço começa a trabalhar acima da nossa média. E aqui teria estopado a gente, porque a entrada seria nesse ponto e o stop seria acima desse candle, na máxima desse candle. A gente teria levado um stop. Então aqui o que o preço faz? Ele rompe a média e começa a trabalhar para cima, não é? Só que novamente o preço não tem, tem aqui, você analisa força compradora, um candle grande, forte, comprador, não tem continuidade. O que é a continuidade, pessoal? A partir do momento que ele fez esse candle comprador aqui, ele teria que trabalhar novamente com mais candles compradores para cima, né? Empurrando o preço para cima. Ou ele podia até voltar aqui na nossa média para testar ela. Então ele fazeria o que? Ele veria, rompeu a média, não é? Aqui é o que? A gente tem aqui como resistência. Então ele rompeu a resistência aqui, a nossa média. Ele volta para testar a resistência como suporte, nesse ponto aqui, e teria que voltar a subir. O que ele faz? Mudou aqui. O que ele faz aqui? Ele vem, faz um candle grande, comprador forte, vem com um candle vendedor, né? Não tem força de voltar o preço trabalhar com força, rompendo esses candles aqui. Aí faz um candle comprador pequeno e após isso vem mostrando força vendedora e o preço começa a trabalhar abaixo da média novamente. Então nesse ponto aqui a gente teria sido estopado, né, na hora que a gente vendeu, e o preço rompeu a média, mas voltou a trabalhar a favor dela novamente, indicando venda. Deixa eu ver aqui se eu acho algum exemplo para compra, não é? Mas basicamente para compra é a mesma forma, pessoal. O preço vai estar trabalhando acima da média e a gente vai estar comprando. Acho que aqui vai ter um exemplo bacana para compra. Vou usar esse ponto aqui como exemplo. Então aqui a gente tem o que? O preço está trabalhando acima da média. A gente já indica, já percebe-se aqui, mesmo tendo alguns candles aqui com muito pavio na parte superior, vem mostrando força, não é? Aqui. Aí aqui a gente tem o que? Um candle grande comprador, não é? Aqui a gente já tem decisão do mercado, força vendedora, e o mercado vem descendo em direção à média. Nossa média está apontando para cima, o mercado vem descendo. Quando começa a chegar próximo da média, ele vem mostrando força vendedora, pavio na parte superior, candle grande, já começa a mostrar fraqueza desse ponto aqui. Aqui o candle encosta na média, já deixando um pavio na parte inferior. É um candle forte, mas ele não rompe a média. Novamente, vem um candle comprador, mostrando força de compra. Por quê? Muito pavio na parte inferior. Ele desceu até aqui embaixo, eles empurraram o preço para cima novamente, não é? Aqui o candle fecha forte,
rompendo aquele candle que encostou na média. Então a gente fazeria o que? Fazeria compra aqui com stop aqui. Aí o mercado aqui ele fica meio que indeciso, não é? Mas mostrando força compradora ainda. Pavio na parte inferior, candle vendedor pequeno com muito pavio na parte inferior. Pavio inferior com candle pequeno. Esse candle aqui ele já costuma, já mostra aqui um pouco de indecisão, não é? Pavio na parte inferior e pavio na parte superior. Após ele mostrar essa força compradora aqui, vem novamente um candle com muito pavio na parte inferior e rompendo aqui esses candles anteriores, não é? Ele vem com muito pavio na parte inferior e rompe os candles anteriores, mostrando força compradora. A entrada seria o que? Se não tivesse entrado nesse candle aqui, a gente compraria no fechamento desse candle, mas é melhor. O que a gente costuma fazer? A gente costuma comprar um tick ou vender um tick acima ou abaixo do fechamento do candle. Se a gente for comprar, a gente vai comprar um tick acima do fechamento do candle. Da máxima do candle. A gente vai comprar um tick acima da máxima do candle. E o stop vai ficar um tick abaixo da mínima do candle que originou a entrada. O que é um tick? No mini índice, um tick é 5 pontos, que vai dar aqui R$1, se eu não me engano, 50 centavos. Então, um tick é 5 pontos, viu pessoal? Um tick é 5 pontos. Então, você vai estar comprando um tick, 5 pontos acima e deixando o stop um tick, 5 pontos abaixo do candle. Então, a compra seria nesse ponto aqui, com stop aqui embaixo, e o alvo seria em resistência anteriores ou em topos anteriores. Então a gente vai estar comprando média e vendendo média quando o preço está trabalhando acima da média, e vendendo quando o preço estiver trabalhando abaixo da média. Comprando suporte e resistência caso o preço esteja muito longe da média. Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu acho um exemplo bom aqui. Tem alguns pontos aqui, né? Pode ser que exemplo. Deixa eu diminuir o gráfico aqui. Ver um ponto onde o preço respeitou mesmo. Pode ser esse daqui, ó. Aqui até que o preço não estava muito longe da média não, mas a gente tem o que? A gente tem aqui, ó, temos aqui uma linha de resistência e o que? O preço chegou com força lá, ó, candle forte, não é? Rompeu a nossa região de resistência, mas não teve continuidade. Veio um candle vendedor novamente, não é? na nossa linha de resistência, e empurrou o mercado para baixo. Aí o mercado, né, se a gente vendesse, o mercado veio até a média, voltou a subir e novamente testou aquela linha de resistência lá. A gente pode estar fazendo esse tipo de operação mesmo que a média esteja apontando para cima, viu pessoal? Por quê? O preço chegou, a gente tem aqui uma resistência, o preço já testou uma vez, voltou para testar novamente, não teve força de rompimento, mesmo aqui tendo candle comprador forte. Aqui já começa a mostrar fraqueza nesse candle de compra, fraqueza nesse candle, esse candle vendedor já começa a mostrar fraqueza na parte de compra. Vem novamente um candle comprador mostrando fraqueza de compra, e vem um candle negativo rompendo a mínima desses candles. Então a gente fazeria essa venda com alvo em fundos anteriores, mesmo sendo contra a média, não é? E o preço vem descendo. Não encontrei aqui um ponto onde o preço segura em um suporte e ele está longe da média para a gente estar operando, porque está nos 2 minutos. Então
Nos 2 minutos, na maioria das vezes, o preço vai estar trabalhando bem próximo da média. Deixa eu ver aqui no gráfico de 5 minutos, que também é gráfico de entrada para mim. E às vezes o preço vai estar trabalhando bastante longe da média. Olha só, nesse ponto aqui, o preço chega próximo aqui da nossa linha de suporte, né? Já vem mostrando fraqueza aqui. Candle grande, vendedor, mas porém com pavio na parte inferior. Aí aqui ele começa candle grande, né? Vendedor, com pavio na parte inferior. Aí já vem candle comprador, candle de indecisão, outro candle comprador, não é? Mesmo aqui ele está próximo da média, então a gente poderia estar operando ou não nessa região aqui. Então não encontrei nenhum exemplo aqui onde o preço está longe da média de 20, que a gente poderia estar operando aqui. Acho que esse daqui é um bom, onde a gente poderia estar operando aqui um suporte ou uma resistência com alvo na média. Olha só aqui. Aqui o preço se encontrava longe da nossa média, né? Trabalhando aqui. Ele mesmo que rompeu aqui onde a gente tem uma linha de suporte, ele rompe para baixo, começa a mostrar fraqueza com os candles pequenos, vendedor, pavio na parte inferior, já vem um candle comprador forte, com muito pavio na parte inferior, e novamente mostrando, mesmo que o candle comprador é pequeno, tem muito pavio na parte inferior, mostrando força compradora. O mercado está longe da média e o mercado retorna até a média. Após isso daqui, o mercado rompe, começa a trabalhar aqui a favor da média, né? E volta a subir novamente. Então a gente vai estar operando como? O mercado chegou aqui em uma região. O mercado chegou em uma região de suporte, bateu aqui mostrando fraqueza vendedora e começa a mostrar força compradora. A gente compra com alvo em topos anteriores, ou como a média vai estar trabalhando nesses pontos aqui, a gente utiliza com alvo na média, porque normalmente o gráfico bate na média e volta a cair, ou então, né, ele bate na média, rompe para cima e faz um pullback voltando a subir. Então as nossas entradas vão ser assim. Eu também utilizo como alvo quando o preço rompe uma média de 20, normalmente ele tende a buscar primeiro a média de 66 períodos e depois ele tende a buscar a média de 200 períodos. Isso em todos os tempos gráficos. A gente vai estar analisando todos os tempos gráficos para estar olhando aonde vai estar as nossas médias, porque a melhor opção que a gente tem é usar, se a gente faz uma operação a favor da média no tempo gráfico de 5 e de 2 minutos, só que porém no gráfico de 30 ou de 60 a gente tem a média de 21 trabalhando abaixo do preço, no de 5 está trabalhando, o preço está trabalhando abaixo da média, e no de 30, 60 minutos o preço está trabalhando acima da média, mas está longe da média. A gente vai estar utilizando a média como um alvo, não é? Para as nossas operações. Então sempre bom estar olhando o posicionamento das médias nos outros tempos gráficos. Mas basicamente é isso, pessoal, que eu tenho para explicar aqui. Quando o preço rompe uma média de 20, testa ela, chega em um ponto onde ele, igual aqui, nesse ponto aqui, ó, o mercado aqui estava trabalhando abaixo da média, chega em um ponto, ele rompe ela para cima, rompe para baixo de novo, aqui ele rompe ela para cima, se segura na média aqui nesse ponto e volta a subir. Caso a média de 66 períodos esteja trabalhando aqui por cima,
a gente vai usar como alvo a média de 66 períodos. E se caso ele rompe a média de 66 períodos e volta a subir, a gente vai usar como alvo a média de 200 períodos, que vai estar trabalhando acima do preço aqui. Então, primeiramente, a gente vai em operações onde a gente vai estar comprando suporte, e a média está acima do preço, a gente vai usar a média como alvo. E caso a gente esteja comprando um suporte e esteja a favor da média, a gente vai estar utilizando uma resistência ou a outra média como alvo. E eu vou estar mostrando aqui alguns exemplos agora só em operações mesmo, né? Vou estar operando aí alguns dias e estar mostrando os exemplos de entrada. Mas basicamente é isso daí. Você vai estar comprando e vendendo na média e comprando e vendendo em linhas de suporte e resistência. Para marcar as linhas de suporte e resistência, eu utilizo o gráfico diário e acho melhor, não é? Onde eu marco máxima e mínima de alguns candles, que vai estar coincidindo com abertura e fechamento de outros. E não vai ter muita linha marcada aqui, não é, pessoal? Porque se você for marcar pelo gráfico de 2 minutos ou de 5, você vê alguns pontos onde o preço respeita bastante. Só que, porém, ele volta a romper mais para frente, não é? E a gente teria muita linha marcada aqui no gráfico, então ficaria um pouco confuso aqui. Até porque eu já fiz isso e é o que eu estou tentando explicar e ensinar, que não é melhor você marcar aí no tempo gráfico de 4 horas ou diário, marcar máxima e mínima. Depois você só faz alguns ajustes aí, né? Igual ajusta máxima e mínima do dia que bateu em alguns pontos lá e faz algumas marcações novas aí, coloca algumas linhas de acordo com a sua preferência aí, né? Eu expliquei aqui, você vai estar operando suporte, resistência e médias. Tem um padrãozinho de entrada que é falha de rompimento de máxima e falha de rompimento de mínima do dia anterior, ou falha de rompimento de topo e falha de rompimento de mínima, onde tem o que? Eu tenho aqui, suponhamos que aqui eu tenho um topo, não é? Para mim isso aqui vai ser um topo, pavio. Aí o que a gente vai estar analisando? Vai vir lá na frente, vai vir um candle e vai romper. Ou ele rompe com o candle, ou ele rompe com o pavio. A partir do momento que ele rompeu, aqui a gente tem a nossa resistência, o nosso topo, não é? Aí o mercado vem e rompe esse topo. Basicamente, o preço ele tinha que continuar trabalhando para cima desse topo que ele rompeu. Aí o mercado não fixa acima desse rompimento e o mercado volta a cair novamente, não é? Acho que o mercado volta para baixo daquele topo. Então a gente tem aqui falha de rompimento de topo. Então quando ocorre essas falhas aqui, o mercado tende a continuar caindo a partir daí. Então a gente faz as nossas operações também de acordo essas falhas de rompimento. O Storm explica melhor, não é? Isso daqui. Eu vou ver se eu pego um vídeo dele. Eu vou colocar um vídeo dele junto com os meus aqui para tá fixando melhor essa explicação aqui. Então segue para a explicação desse padrão vendedor aqui o vídeo do Storm, que eu vou estar enviando aí também. Então acho que é só isso mesmo, as explicações. Do próximo agora
tem algumas figuras gráficas, não é? A gente tem onde tem em regiões de suporte, temos alguns padrõezinhos assim que a gente chama de oco e ocoi. Oco quando ocorre em regiões de resistência, onde o preço tenta romper, não é? Faz um topo, rompe esse topo, volta a trabalhar abaixo desse topo aqui, não é? E forma essa figurinha onde a gente tem um ombro, aqui a gente tem como se fosse uma cabeça e aqui a gente tem como se fosse outro ombro. Aí a gente tem, isso aqui é a figura de reversão. Se for na parte de baixo, a gente tem ombro, cabeça e ombro. Aí a gente chama de okoi, em regiões de suporte. Eu não sei se vou ter nenhum exemplo. Não tem nenhum exemplo aqui para mim estar mostrando não. Mas eu vou estar mostrando, vou estar explicando aqui algumas no decorrer do tempo aqui. Eu vou estar mostrando essas figurinhas aí, né? Tem figuras de bandeira, que é a figura de continuação, triângulo simétrico, assimétrico, algumas figuras de continuação, outras de reversão. Okoi e oco é figura de reversão, bandeiras, figuras de continuação. E basicamente é isso, pessoal. Próximos vídeos vou estar operando e mostrando como vão ser as entradas aí.